Um dos temas mais apaixonantes é a história das cidades, o que representa em termos de protagonismo e seu futuro. A ideia é conversar um pouco sobre o processo de urbanização no Brasil e falar um pouco da experiência de Curitiba, registrando que hoje quase 80% da população brasileira mora em 1% do território nacional, o que gerou uma rápida urbanização do Brasil, com uma concentração em grandes regiões metropolitanas, e Curitiba, uma cidade que muito me orgulha, não é exceção à regra. É uma cidade que praticamente dobrou a sua população nos últimos 50 anos e quero falar com vocês sobre pelo menos 5 temas. Como se deu o avanço do planejamento dos planos diretores nas cidades. O segundo ponto, a Constituição de 1988, como uma mudança no Pacto Federativo. O terceiro ponto, o aumento de responsabilidades e, portanto, novos desafios para as cidades. O quarto ponto, falar um pouco sobre a experiência de Curitiba. E o quinto, sobre o futuro das cidades e novas tendências que se verificam ao longo de cidades pelo mundo. O planejamento em Curitiba começou a se intensificar principalmente entre os anos 1940 e 1960, quando se iniciou o movimento de sistematizar o que se chamou depois de plano diretor. Primeiro com o plano Agache e depois, nos anos 60, um plano organizado pelo arquiteto George Wilhelm, que estabeleceu o primeiro plano diretor de Curitiba. E, fundamentalmente, ele se baseava em um tripé, em 3 temas: sistema viário, zoneamento e transporte público. Ou seja, praticamente toda a energia, todo o custo, todo o orçamento, todos os recursos disponíveis eram destinados a esses 3 temas, para buscar uma unidade na cidade. Curitiba, nesse período, começou a seguir esse plano diretor, mas para dar um exemplo dessa mudança, há quase 30 anos, a cidade dispunha de pouco mais de 140 a 150 equipamentos. O que é o equipamento? A sede da prefeitura, uma praça, uma unidade de saúde, uma escola. A gente dá um salto no tempo e quando eu deixei a prefeitura de Curitiba em 2016, a cidade já contava com mais de 2.620 equipamentos. Ou seja, em pouco mais de 30 anos, mesmo tendo aquele plano diretor que tinha um tripé baseado em sistema viário, transporte público e zoneamento, a cidade gradativamente passou a incorporar novos temas, novas responsabilidades. Assim foi com a educação, que dá um salto enorme com relação a unidades, seja para a atenção da educação básica, o ensino fundamental, dá um salto enorme na saúde. Quando a cidade começou a se preocupar com saúde, implantavam o que se chamava de postinho de saúde. Só que, ao longo do tempo, isso passou a ter uma nova exigência e hoje nós temos que ter, pelo menos, unidades de atenção básica, uma infraestrutura, principalmente com mão de obra qualificada. A cidade passou a se preocupar com assistência social, um tema que não disputava a visão de planejamento, e incorporar temas que cada vez mais têm o protagonismo local. Exemplo, questão ambiental. E mais do que nunca, com as crises que nós estamos vendo não só no Brasil, mas em vários países, a questão local é cada vez mais decisiva em termos ambientais. E outros temas que nós vamos ter a oportunidade de conversar, como segurança, que passam a ser uma pressão cada vez maior para que as cidades atuem nesta área. Ou seja, Curitiba tem a tradição de planejamento, começa o modelo do seu plano diretor nos anos 60, implanta e consolida o IPUC, o Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbano de Curitiba, mas nos últimos 30 anos, além do aumento populacional, há uma mudança enorme com relação à linha de atuação e com relação às responsabilidades do município, realidade que não é só local. Ao lado dos planos diretores, desta cultura de planejamento que foi crescendo no Brasil, seja pela formação de novos profissionais, pela organização da sociedade e pela necessidade de melhor organizar as cidades, a Constituição Federal de 1988 é um marco divisor nesta história e é sempre importante pensar na sua atualização, mas lembrar que foi a partir daí que se colocou política urbana também como desafio do governo federal. Por que isso? Nós criamos um modelo no Brasil que não tem
precedente e não tem referência no mundo. O Brasil é um dos poucos países em que a maior parte das responsabilidades foram transferidas para os municípios, mesmo com a transferência e a implantação de um novo modelo tributário. Mas ao longo do tempo se verifica que esta equação não fecha. Nesse período que se plantou a Constituição, há um aumento da presença da União com relação às políticas locais. Exemplo, sistema e modelo habitacional. Uma descentralização das ações, o que é bom. A ação local ela permite um melhor controle, uma melhor participação e uma melhor fiscalização por parte da sociedade. Isso é um ponto positivo quando se pensa em ter uma resposta melhor com relação à utilização do orçamento e políticas públicas. E também um aumento da responsabilidade dos entes locais. Um exemplo deste aumento de responsabilidade eu vivi quando assumi a Prefeitura de Curitiba em 2013. Ou seja, estamos falando de um período relativamente curto. Naquele momento, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, que é cada vez mais especializada e com uma estrutura maior, tinha um custo mensal de R$700 mil. A Prefeitura colocava R$400 mil e o governo federal R$300 mil, sem nenhum recurso por parte do governo do estado. Ao final da gestão, em 2016, o governo federal continuou colocando só R$300 mil. O governo do estado não colocava nada e a prefeitura passou a colocar praticamente R$1.500.000. Ou seja, uma pressão crescente para que o município assuma cada vez mais uma responsabilidade que teria que ser compartilhada com o governo federal, com o governo estadual, mas que fica por parte do município. Com isso, também houve uma evolução normativa. O que significa isso? Uma necessidade crescente de regulamentação federal para temas locais. Nesse período foi implantado o Estatuto das Cidades, o Estatuto das Regiões Metropolitanas, a Lei de Mobilidade Urbana e também a Lei de Resíduos Sólidos. Todas elas ainda geram uma diferença de implementação e não é possível ter um padrão nacional para todos os municípios brasileiros. Então, cada vez mais há que se ter uma melhora nesta relação do governo federal, do governo estadual com os municípios, mas tem algo que não tem volta. O protagonismo municipal é irreversível, a tendência de desconcentração e descentralização é um caminho sem volta, o que evidentemente vai pressionar por um novo pacto federativo e outras reformas. Nesse período, os municípios tiveram que ter um incremento nas suas receitas, principalmente com o IPTU e o ISS, a revisão total da coleta e transporte de lixo. É necessário avançar, nós estamos muito atrasados nesse tema, e um aprimoramento dos mecanismos de cobrança da dívida, pois muitos passivos ficaram, exemplos são os precatórios e a necessidade de enfrentá-los. A outra frente, uma pressão também pela redução de gastos. Esse é um tema recorrente no Brasil e que fique claro, isso não significa defesa de geração de déficit. Nós temos que garantir a geração de superávit. Na gestão em Curitiba, mesmo na crise econômica, nós evitamos gerar déficit, mas tem um custo com relação à folha de servidores, à mudança do plano de previdência e também nas despesas de custeio. Esta equação não fecha. O que nós estamos verificando que mesmo na pandemia, que deu um fôlego para os municípios e para os estados, nós vemos que ao longo desses pouco mais de 30 anos da nova Constituição, há um aumento pela demanda de serviços públicos, exemplo fundamental, saúde, educação e assistência social. Há uma tendência de maior regulamentação, que nós vamos falar na frente, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, os órgãos de controle e principalmente a transferência de responsabilidade. Como dito, após a Constituição, houve a necessidade de regulamentação de uma série de novos dispositivos e uma série de itens que estabelece uma nova responsabilidade para os municípios. Um deles é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando apresentada, gerou muito debate, muita polêmica, mas o fato é que, como nos anos 70 e nos anos 80 não havia, e nos anos 90, praticamente nenhum tipo de controle, era comum, por exemplo, em prefeituras, antecipar a receita do IPTU e deixar despesas para a gestão seguinte. Então, passivos foram se acumulando, alguns de forma irresponsável, outras visando investimentos,
mas chegou o momento de se estabelecer um freio de arrumação. E aí se implantou a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que nós tivemos nesse período? Em 1990, uma economia em crescimento e sem lei de responsabilidade fiscal. Nos anos 2000, uma economia ainda em crescimento, já com a lei de responsabilidade fiscal. E nos últimos anos, nós vivemos uma instabilidade, principalmente no período de 2014, 2015 e na pandemia 2019 e 2020, que gerou uma retração, mas com a necessidade de acompanhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E por que essa avaliação é importante? Ao longo desses anos, em momento de crescimento, o que se verifica é um aumento de gasto. Só que quando há momento de retração, o custeio para manter aquela estrutura e aquele gasto no período de crescimento chega. Há um exemplo muito claro. Se uma unidade custa mais ou menos R$1 milhão para ser implantada num ano, seja uma pequena unidade de saúde ou uma pequena creche, esse praticamente é o custo de manutenção ao longo do ano. Se uma UPA custa 8, 10 milhões para ser construída, praticamente este vai ser o custo anual de manutenção. Então a questão não é só construir, mas manter e com eficiência aquela estrutura que foi implantada, muitas vezes em período de crescimento em que não houve uma preocupação com relação ao custeio futuro. Portanto, o desafio qual é? É equilibrar o aumento da demanda por serviços públicos, o aumento da pressão de setores organizados, como por exemplo sindicatos por questões salariais, o aumento do controle de diferentes órgãos públicos que estabelecem esta fiscalização, mas com orçamento que tem um limite e tem parâmetros estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, cada vez mais responsabilidades. De forma muito objetiva, e as imagens vão apresentar os dados mais claramente, nós temos um aumento do controle da administração pública, seja ele interno ou externo, sempre lembrando que na administração pública o gestor só pode fazer o que a lei autoriza, ao contrário da relação entre particulares, em que tudo é permitido desde que a lei não proíba. Isso faz com que tenha que se melhorar os controles internos e isso está gerando também uma preocupação que deve ser enfrentada. O receio de assinar, o receio de assumir determinada responsabilidade, por vezes por parte do servidor, com o risco de ser depois fiscalizado e ainda sofrer alguma sanção. Nós tivemos um aumento de controle do Legislativo, seja através do Tribunal de Contas, que tem um controle cada vez maior, inclusive preventivo, ou seja, pelas câmaras municipais, assembleias legislativas e o próprio Congresso Nacional, como nós vimos no caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E o aumento de controle por parte do Judiciário. Exemplos, com a implantação de instrumentos novos de cidadania, como ação civil pública, ação popular, mandato de segurança, ação de improbidade administrativa, que vem passando por diferentes interpretações, já uma uniformidade, seja por parte do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Poder Judiciário e também por mudanças legislativas. E temos como fatos novos também uma ação maior por parte do Ministério Público. Felizmente, eu não tenho nenhuma ação pendente em qualquer órgão de controle, mas durante o mandato respondia a muitos mandatos de segurança, fundamentalmente em dois temas: vaga de creche e medicamento. No caso da Prefeitura de Curitiba, isso é uma preocupação dos municípios, a cidade dispõe de um grupo de procuradores de carreira. Mas esta não é a realidade da grande parte dos municípios brasileiros, que tem que cada vez mais contratar profissionais para cuidar desta prevenção, para cuidar das questões que geram demandas nos órgãos de controle. E aqui um ponto que o Brasil precisa enfrentar. Isso está gerando uma desigualdade, porque os melhores salários estão atraindo os profissionais para tribunais de contas, ministérios públicos, defensoria pública. E muitas vezes as prefeituras não têm salário para competir com essas instituições. Da mesma forma, eu vou deixar à disposição os ofícios e intimações do Tribunal de Contas no período da gestão,
muitas vezes pedidos de esclarecimento, mas que podem gerar um atraso na implantação de uma política pública, no lançamento de um edital e uma contratação, mas é necessário ter esse diálogo. Ofícios e intimações do Ministério Público, ofícios e intimações também da Defensoria Pública e ações propostas contra a Prefeitura, lembrando, como já disse, que a maior parte dizia respeito a vagas em creches e medicamentos. E no período da gestão, coincidentemente, foram instalados 2 juizados especiais da Fazenda Pública na capital do Paraná. São ações até 40 salários mínimos. Então isso gerou também um aumento enorme de questionamentos de temas que vão, às vezes, desde um alvará, uma licença, até um eventual questionamento, alguma taxa, algum tributo lançado ao contribuinte. Ou seja, o ganho nesse período foi a descentralização. O ganho nesse período é o protagonismo das cidades, é a ação local. Mas nesse período também houve um aumento de responsabilidades que não tem referência em nenhum outro país, e houve também um aumento do controle por parte da sociedade, e isso é democracia, o que é muito bom, por parte das instituições, mas que vão levar cada vez mais a se ter a necessidade de uma estrutura interna de resposta a essas demandas. Um novo pacto federativo é necessário. E eu ressalto a questão econômica. Como disse, quando há um crescimento das receitas, há uma expansão da estrutura pública. Eu citei exemplo do número de equipamentos que a cidade dispõe. Mas cada equipamento desse tem um custo. Quem conhece Curitiba, seguramente conhece o Parque Barigui, que é um dos pontos de maior frequência do morador da cidade. Mas tem um custo de manutenção, que em alguns meses pode passar hoje de R$800 mil por mês, R$1 milhão. O zoológico, que é um local de imensa visitação, também tem um custo que já deve passar de R$1 milhão por mês. Então a questão não é só implantar o equipamento, é garantir a sua manutenção e saber que quando há uma queda da economia, como já aconteceu, isto gera uma pressão maior. O exemplo eu vivi. Eu apresento para vocês os dados do Produto Interno Bruto entre 1995 e 2023 e a previsão para 2024. E o período em que houve a maior queda e que teve o maior efeito foi justamente 2014 e 2015. O período que estive na Prefeitura de Curitiba e ainda coincidiu com o impeachment da presidente Dilma. Sem entrar no mérito, mas toda vez que se fala no impeachment de um governante, praticamente paralisa a máquina pública. Isso tem um efeito dominó na sociedade, na economia e, evidentemente, na ação local. Sem dúvida, das experiências mais maravilhosas e desafiadoras que eu tive na vida foi ter sido prefeito da capital de todos nós paranaenses. É uma honra ter sido prefeito de Curitiba. E a ação de uma prefeitura, ela envolve desde uma visão de longo prazo, de planejamento, de articulação, mas até as questões micro de uma cidade, o buraco de uma rua, o ponto de ônibus, a qualidade de vida de uma pessoa que mora numa área sem nenhum tipo de regularização. É este molho que faz com que Curitiba seja uma cidade diferenciada, uma cidade que é referência em muitos aspectos, mas uma cidade que cresce, como eu disse, praticamente dobrou sua população em 50 anos, com desafios e ainda com realidades que precisam ser enfrentadas e desigualdades resolvidas. E mesmo com esse novo modelo constitucional, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando eu assumi em 2013, a cidade herdou um déficit de mais de 13%. O que é isso? Em 2012, e não é o nosso objetivo nesta conversa, houve uma série de investimentos, contas não pagas, e esta diferença ela foi herdada pela nossa gestão. Nesse cenário, quando assumimos, nós tivemos a preocupação de colocar em prática os planos de governo, lembrando que Curitiba tinha o desafio de entregar a infraestrutura para a Copa de 2014 e foi a única capital que sediou a Copa do Mundo que concluiu com as suas obrigações para a Copa, mas ao mesmo tempo ter um olhar com relação à situação contábil e financeira da cidade.
E com isso algumas medidas foram pioneiras e muito importantes e ficam aí até hoje e servem de modelo inclusive para outras cidades brasileiras. Um aprimoramento da gestão, e nós fizemos uma parceria com o Instituto Comunitas e com o Falcone, que tem um papel de auditoria, e ao mesmo tempo fortalecemos o Instituto Municipal de Administração Pública para ter um olhar com relação à utilização dos recursos, dar transparência e principalmente melhorar os procedimentos. E quando eu falo em transparência, não é só cumprir a abertura de dados, por exemplo, para saber quanto ganha o servidor. Dar transparência é uma segurança inclusive para o gestor, para que a sociedade possa acompanhar as tendências de crescimento e permitam também melhor administrar as legítimas pressões. A sociedade cada vez mais se organiza, os lobbies cada vez mais se organizam e é importante a transparência como um fator de segurança nesta relação. Fizemos diferentes convênios, um deles, como exemplo, com a JICA, que é uma agência de desenvolvimento do Japão, já tem uma tradição de convênios com a cidade, mas ampliamos esses convênios não só com a JICA, mas com a agência francesa, com instituições suecas, holandesas e acompanhamento de universidades locais e estrangeiras em projetos na área de mobilidade, resíduos sólidos e Smart City, cidades inteligentes. É um tema hoje recorrente, mas que estava em início de implantação nas cidades brasileiras. Regulamos a política de dados abertos. Eu falo também como referência que Curitiba foi destaque em todas as avaliações e ficou com as melhores avaliações por diferentes institutos de acompanhamento. A revisão do plano diretor, que tanto falamos, ele foi revisto entre 2014 e 2015, a última revisão feita na cidade, e já estabeleceu as grandes linhas para o futuro de Curitiba, como vamos falar um pouco mais na frente. A entrega de novos sistemas de tecnologia, seja na área de iluminação, ou seja também na abertura de dados e na relação com a população. Eu cito o exemplo das redes sociais da prefeitura, hoje é tão comum em qualquer cidade, mas que na época Curitiba foi também pioneira, o que levou a cidade a receber uma série de prêmios que nós vamos destacar mais adiante. É a chamada governança. E entre os itens dessa governança, a governança e dados abertos, com os portais da prefeitura, de instituições como o Colab, a Aprendede, convênios com universidades, eu citei Holanda, Suécia, França, Estados Unidos, universidades também da América Latina, com instituições como a JICA, Agência Francesa, instituições suecas. Criamos a Secretaria de Informação e Tecnologia, justamente para buscar dar maior transparência e modernização da infraestrutura e destacar o que fez da Califórnia, por exemplo, com o Vale do Silício, uma cidade especial em inovação tecnológica. É entender que sempre será um erro copiar o modelo, inclusive usando os mesmos nomes, imaginando que isso vai tornar uma cidade inteligente. O fundamental é entender a vocação e ter um ambiente favorável para que o setor público, com as universidades e o setor privado, que garante o investimento e torna aquilo viável, possam trabalhar em parceria. Isso foi um dos pontos fundamentais no plano diretor de Curitiba. E no período que fui prefeito, eu falo também com orgulho, foi a cidade que depois de Brasília mais recebeu jovens estudantes que escolheram Curitiba para desenvolver projetos em diferentes áreas, seja contratado por instituições públicas, mas principalmente contratados pelo setor privado. Nesse período, ampliamos a rede, a infraestrutura na área social, e aqui lembrando aquele tripé que eu sempre destaquei do planejamento: sistema viário, transporte e zoneamento. E nós começamos a tratar de temas que hoje absorvem mais de 50% do orçamento, que são fundamentalmente a saúde, a educação e a assistência social. Na saúde, implantamos 2 novas unidades de pronto atendimento, 6 unidades de saúde, reformamos as unidades e, principalmente, contratamos profissionais, que é fundamental, além do equipamento,
ter equipes preparadas, cada vez mais especializadas e que possam dar este resultado. Na área de habitação, uma turma nova e com a tradição da Coab, seguramente deixamos o maior projeto habitacional de Curitiba. Foram quase 11 mil áreas regularizadas e foram mais de 12 mil unidades entregues de habitação popular. E alguns temas que são pontuais, mas que estão definitivamente incorporados à gestão pública e são necessários nesta agenda. Exemplo, Lei de Proteção Animal. Criamos a Guarda Municipal com essa preocupação, mas proibimos a tração animal na cidade e criamos mecanismos de incentivar a adoção e também de controlar, principalmente pela educação e com a infraestrutura veterinária na prefeitura, o controle de proteção dos animais na cidade. E quando se fala em questão ambiental, e é claro que a Lei de Proteção Animal entra nisso, nesse momento de crise no Brasil, vivemos e lamentamos muito o que ocorreu no Rio Grande do Sul, vemos a questão das queimadas no Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do Brasil, e também os períodos de seca no norte e nordeste. Em pouco mais de 3 anos, em 4 anos de gestão, implantamos 3 vezes mais áreas verdes do que nos 20 anos anteriores. Estas áreas servem para o lazer, mas principalmente para a preservação e conservação, como é a área de conservação do Bugio, a maior área de conservação urbana do Brasil, que tem o objetivo de procurar manter o que tem de mata na cidade e permitir que estas áreas possam absorver as águas em período de grandes chuvas e chuvas concentradas, como foi o projeto implantado na Praça Afonso Botelho, em frente ao Atlético, em que foi construído um piscinão debaixo da praça que absorve as águas de enxurrada. Outros projetos que por vezes podem parecer simples, que mudam significativamente o perfil da cidade. Numa rua central tradicional, que é a Rua Comendador Araújo, nós trocamos toda a iluminação, colocamos o LED, colocamos os chamados postes republicanos, mas tiramos, e isso é fundamental, toda a fiação que estava elevada e ela foi enterrada, o que dá muito mais segurança e esteticamente dá um ganho para a cidade. Na área de infraestrutura, a nova rodoviária revitalizada, com um novo acesso à rodoviária que não tinha projeto, permitindo um acesso direto dos ônibus saindo das vias tradicionais que concorrem com o carro e os ônibus urbanos, a ligação com a Ponte Estaiada até a divisa com São José dos Pinhais, e deixamos um projeto pronto para um VLT de média velocidade que, se contar com o apoio do governo do estado, poderá fazer uma ligação não só com São José dos Pinhais, mas principalmente com o aeroporto. Curitiba é uma das poucas capitais que dispõe de uma estrutura hoje de acesso do aeroporto rápido até a rodoviária e até o centro da cidade. Da mesma forma, na linha verde, entregamos 3 trincheiras, entregamos um novo viaduto na Afonso Camargo, entregamos projetos concluídos de 3 lotes e os projetos que estão em fase final de execução, inclusive a 4ª trincheira que começamos na gestão. Outra área fundamental, implantamos a 10ª Administração Regional de Curitiba. A cidade é subdividida em 10 regiões e a 10ª Administração Regional está no Tatuquara, na região sul da cidade. São quase 130 mil moradores, é como se fosse uma das maiores cidades do Paraná. Lá fizemos o maior projeto de urbanização, regularização, habitação, novas creches, unidades de saúde e implantamos um núcleo da administração regional que permite um acesso do cidadão, principalmente aos serviços públicos, e este núcleo ele tem um fator de expansão e melhora na região. Depois da implantação da administração regional, implantamos a UPA 24 horas e deixamos pronto o projeto do novo terminal, que já está implantado e sendo utilizado e que demandará, numa próxima etapa, também a integração metropolitana. Nesta linha de mobilidade, Curitiba apresentou um projeto do metrô,
É um projeto inédito no Brasil, através de uma proposta de manifestação de interesse. Lamentavelmente, seja pelo impeachment ou por circunstâncias também políticas, esta janela se fechou. Havia uma equação com recursos da União, com recursos municipais e a necessidade de uma contrapartida do Estado e também recursos privados. Porém, com a crise econômica e com o impeachment, isso acabou tendo que ser adiado. Mas é inevitável, mesmo com o sistema eficiente que Curitiba dispõe, apesar de caro, a cidade pensar num sistema de alta capacidade, que possa transportar mais de 30 mil usuários hora. E deixamos pronto, no plano diretor, os 2 novos eixos, Norte e Sul, a linha verde, inclusive com a possibilidade de implantação do VLT de média capacidade em determinadas linhas, e começamos a implantar os novos eixos leste-oeste. No primeiro momento, readequação viária e utilização de novas linhas de ônibus, também de média capacidade, mas em grandes trechos. Curitiba irá necessitar, lá na frente, de um sistema de alta capacidade. A cidade não foi estruturada para ter quase um carro por habitante, com quase 500 mil veículos circulando no anel central em 40 quarteirões. Mas, para ganhar melhora no sistema, nós começamos a implantar faixas exclusivas para os ônibus. Isto gera uma reação no primeiro momento, mas é importante porque há um ganho de 30% a 40% no tempo de deslocamento, principalmente no horário de pico. E, junto com isso, algumas medidas que, somadas, melhoram o fluxo, como foi o caso da Via Calma, da Área Calma. Dobramos a malha cicloviária, não imaginando que as pessoas vão trocar o carro pela bike. É uma tendência cada vez maior de pessoas utilizarem, principalmente em pequenos deslocamentos, a bicicleta, além da mobilidade ativa. Mas para mostrar que o espaço público tem que ser compartilhado e não há prioridade para o veículo privado. Ele não é inimigo, mas o veículo privado não pode ter a prioridade na utilização do sistema viário. Então, nós criamos faixas exclusivas para os ônibus e implantamos uma série de ações para melhorar esse fluxo, como, por exemplo, a tecnologia implantada para a Copa, que permite um controle maior de semáforo, o que faz com que, nas horas de pico, os ônibus tenham preferência de sinal verde para circulação. Da mesma forma, e falo também com orgulho, chegamos ao primeiro lugar no IDEB com a melhor educação do Brasil. Foi a primeira capital a zerar a demanda por vagas para as crianças a partir de 4 anos e foi a capital que alcançou o maior índice de educação em tempo integral. Mas aqui um aviso e uma reflexão. Todos falam em educação, porém, muito do que você tem que fazer pela educação não é visível. E, numa visão de curto prazo, muitas vezes a educação é prejudicada em função de algumas obras que têm maior visibilidade, que também são importantes. Mas a educação só vai ser um fator de transformação se houver um investimento seguido, crescente e não houver descontinuidade. Para atender a infraestrutura, a capacitação e qualificação, e para que isso tenha continuidade, planos de cargos e salários. Nós estamos caindo num sistema que no curto prazo ele pode ter um custo menor para o poder público, que são contratações temporárias, mas no médio e longo prazo, além de gerar um passivo, vão gerar um efeito na perda de qualidade e na descontinuidade. Da mesma forma, vários projetos que foram inovadores, simples, que podem ser feitos em qualquer município, como o projeto Nossa Feira, na relação direta do produtor com o consumidor final, projetos de inclusão com parques que tenham equipamentos para crianças com deficiência, era algo que me incomodava muito. Curitiba, com a história que tem, com a beleza que tem, com a referência que tem e com os parques que tem, não tinha um brinquedo para criança com deficiência. Isso só aumenta a discriminação e a visão equivocada. Então, quando eu falo em grandes projetos, ter esse olhar para uma cidade mais humana, que seja inclusiva, que atenda e entenda
a diversidade e que possa ter políticas públicas de respeito e valorização. Assim foi com o projeto Acesso e assim foi com projetos na área da mulher. Foi a primeira cidade a implantar a Patrulha Maria da Penha de uma prefeitura, primeira capital. Implantamos com recursos do governo federal a Casa da Mulher Brasileira, mas isso tudo parte de todo um pacote de ações na área de direitos humanos, na área de busca de enfrentamento à desigualdade, à discriminação, na inclusão, no olhar humano para as questões de gênero e de diversidade. E um projeto simples na sua implantação, mas que tem muita tecnologia embarcada e principalmente o olhar humanizado de uma gestão, foram os semáforos inteligentes. O que é isso? A equipe da prefeitura começou, com os dados, a constatar, o que pode parecer óbvio, mas precisou ser verificado, que o maior número de atropelamentos se dava com idosos e na saída de áreas que tinham concentração por algum evento, como por exemplo um evento religioso. A partir daí, foi estabelecido um modelo de um equipamento a ser implantado no semáforo, que não teve custo nenhum para o município. Isso permite que aquele idoso ou pessoa com baixa mobilidade cadastrado na URBS, pode ser o mesmo cadastro, a URBS é a empresa de transporte da cidade, pode ser o mesmo cadastro que a pessoa tenha na cidade, seja para usar o ônibus ou para outro serviço público, a pessoa coloca esse cartão no semáforo, tem um local certo, e o tempo de sinal verde para o pedestre dobra. Muitas vezes vai para 15 segundos, 20 segundos, em alguns lugares até 30 segundos. Para quem tem baixa mobilidade, isso é uma diferença enorme. Faça um teste. Quando você for atravessar a rua, principalmente quando tem circulação de carro e ônibus, se você consegue atravessar em menos de 5 segundos ou até 10 segundos sem ter que acelerar. Com a implantação deste modelo, a cidade reduziu em mais de 70% o índice de atropelamento. E não houve registro no período da gestão de óbito por atropelamento no anel central, onde esse modelo começou a ser implantado. Então, uma cidade inteligente passa também pela implantação de medidas aparentemente simples, mas que têm tecnologia embarcada e, principalmente, tem um olhar humanizado a favor de quem mais precisa. E qual será o futuro das cidades? Como já disse, nenhum planejamento urbano é capaz de prever toda a dinâmica de ocupação do espaço urbano. E cada vez mais nós temos o que se chama de mobilidade social. Curitiba, por exemplo, hoje, mais da metade da população já não nasceu na capital. Essa é uma realidade que se verifica nos grandes centros urbanos, que tem um fator estrutural de atração, seja de novos talentos, novos moradores, novos investimentos. Tanto é que no Paraná, muitas cidades, ao longo dos anos, vêm diminuindo a população e grandes cidades estão concentrando um processo de crescimento, mesmo com os indicadores últimos do IBGE, que mostram uma redução de índices de natalidade e também dessa tendência de crescimento que se verificou em muitas cidades ao longo de 40, 50 anos. Ao lado dessa mobilidade social, nós vemos também uma multiplicação dos centros de poder, dos centros de decisão. Um lado que ainda pouco se consegue controlar e que gera um intenso debate, inclusive para quem defende a regulamentação, é a utilização e o impacto das redes sociais, que gera um empoderamento que o Brasil e o mundo ainda está aprendendo a como conviver na democracia. Mas essa multiplicação também gera uma pressão maior de setores organizados, seja no lobby, que é legítimo e por isso que falo e defendo a transparência, mas seja também de setores que ainda vivem numa situação de desigualdade. E esta realidade distinta a gente vê também nos grandes centros urbanos. E claro, uma mudança do perfil de trabalho. O que vem pela frente, um novo perfil de trabalho. Qual será o futuro de cidades como Curitiba, que cresce na área de serviço, que cada vez mais terá que ser uma cidade tecnológica, o que vai exigir também uma educação com novos padrões, mas uma educação continuada, que permita
que a cidade tem um papel competitivo no plano mundial. Essa é uma tendência que eu constatei em diferentes encontros e fóruns que participei e participo, das cidades terem uma postura cada vez mais agressiva. Agressiva no sentido de buscar investimento, de vender as suas qualidades, de destacar as suas potencialidades. E dentro desse futuro, o que vem? Em relação à tecnologia, com relação ao Big Data, como enfrentar a questão das fake news, a internet das coisas, a conexão, dados, tatuagens inteligentes, a nanorede, a questão da transparência, eficiência, inteligência artificial, as novas tecnologias como 5G. Eu lembro que para a Copa, Curitiba foi a primeira cidade a regulamentar o uso de antenas, ainda nós falávamos em 3G e 4G. Participei no Congresso de toda a legislação e mudança de implantação de 5G, mas muitas cidades hoje no mundo, e cito cidades no Japão e até Barcelona, já estão testando a tecnologia 6G, que vai mudar muito o tráfego de dados, em especial para quem aprendeu a utilizar o Wi-Fi como um instrumento de acesso a esse tipo de tecnologia. Ou seja, buscar eficiência, garantir a privacidade, mas como incorporar essa nova tecnologia, preservando características e qualificando a mão de obra, tendo clareza que esse perfil de emprego vai mudar. Nesse ponto, somam-se outros desafios. Nós falamos na Constituição, falamos do Pacto Federativo e está aí a reforma tributária. É um tema que todos defendem, mas a questão é quando a gente entra nos detalhes. Como é que vai se dar isso? O Brasil está atrasado, um dos últimos países no mundo a implantar o IVA, o Imposto de Valor Agregado. Mas como se dará esta relação e esta redistribuição de recursos, de tributos e principalmente de responsabilidades? Reitero, não há no mundo um modelo em que os municípios assumam tantas responsabilidades como no Brasil e responsabilidades crescentes, como é o caso da segurança. Cada vez mais a gente vê o Estado não tendo condições ou não querendo aumentar os seus efetivos, principalmente na Polícia Militar e da Polícia Civil. Isto gera uma pressão cada vez maior para que os municípios implantem e ampliem as guardas municipais. É evidente que o tema segurança é mais abrangente, não é só a repressão. Envolve muita prevenção, inteligência, mas ações e outras áreas que podem ajudar nesta prevenção. Questões como a utilização dos postes de iluminação com uma visão inteligente. Nós implantamos em Curitiba postes já com nova tecnologia, permitindo um tipo de iluminação de acordo com o horário da noite e permitindo também embarcar tecnologia, a cibersegurança, alimentação saudável, a utilização de aplicativos, a utilização da eletromobilidade. Estamos muito atrasados. Isso deve-se também a interesses consolidados que reagem à inovação, mas é necessário enfrentar com clareza e implantar novos modais e novas tecnologias, que têm um ganho ambiental enorme, têm um ganho social e têm um ganho econômico. E para isso, a eletromobilidade ou a utilização de outras alternativas como o hidrogênio e principalmente o etanol, que é referência no Brasil, precisam ganhar escala nas cidades brasileiras. Energias alternativas é um caminho sem volta. Por exemplo, a utilização de placas fotovoltaicas e até a energia eólica. A conexão, ecossistemas, as startups. Ou seja, é um mundo que se abre e nós temos que ter um olhar com essas questões convencionais, tradicionais, com o plano diretor, mas trabalhar de forma intensa para incorporar esses novos instrumentos que estão à disposição. Na Câmara dos Deputados, eu fui relator do projeto que implanta a Política Nacional de Cidades Inteligentes. É bom a gente ficar atento porque haverá agora uma exigência para que nos novos planos diretores também tenha, no plano municipal, o Plano Municipal de Cidades Inteligentes. Isso se deu em função de estudos realizados no Congresso, se deu em função de debates e tendências que se verificam em vários
países, e o objetivo é que as cidades cada vez mais tenham na sua agenda não só a exigência, até porque só a exigência pode ser uma questão formal, mas que tenham uma cultura, um ambiente favorável para a implantação desse novo mundo que se abre para o futuro. Por fim, eu procurei consolidar essa trajetória numa publicação, um livro que chamei de Travessia, para contar um pouco, tanto da experiência na vida política, e há que você ter clareza que quando a gente está na vida pública, principalmente na gestão de uma cidade, é necessário calibrar a política, e aqui eu falo no sentido positivo, de respeito à sociedade e a diferentes interesses, mas também qualificar cada vez mais, principalmente com equipe e formação técnica. Uma sem o outro acaba sendo uma neutralização. É necessário pensar de forma positiva na política, na técnica, como um fator de desenvolvimento. E eu procurei contar um pouco dessa trajetória nesse livro. Agradeço a atenção, a oportunidade e renovo. Tenho certeza, uma das maiores paixões que se pode ter na vida é a experiência de ser gestor de uma cidade e ter a possibilidade de aprender um pouco mais e ainda mais sobre a riqueza e a dinâmica da construção do espaço urbano, da convivência social e da implantação de medidas que podem ser pioneiras e referências para o país.